graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, bispo, de poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor nessa temática, jejum. Nós trabalhamos no período de dezembro, adoração, e dando sequência à temática do mês, preparando a igreja do Senhor, para esse compromisso a partir do dia 31, não é isso, bispo? Dia 31, dia 30, na reunião da noite, dia 30, começando o nosso compromisso. Então, eu quero pegar carona aqui com o bispo, porque ele falou, citou um texto aqui do se e do quando. Então, lá em Mateus 6, não é diferente, já foi explicado aqui, mas não custa enfatizar. Jesus, lá no grande ensino lá do sermão, da montanha, lá ele vai falar, quando jejuardes. Então, não tem o se, é o quando. Então, pressupõe que jejuaremos. Faz parte da rotina, faz parte da carreira do crente, do cristão. Quantos aqui já jejuaram na vida? Amém? Então, praticamente todos. Então, se você nunca jejuou, lógico, tem aqueles que têm algum problema de saúde, tem que ser sob orientação médica. Ok? Então, eu quero compartilhar um texto, há algum tempo, uns 4, 5 anos, por aí, eu li um livro sobre jejum, e há uns dias, há pouco mais de uma semana, eu fui reler esse livro novamente. Eu quero trabalhar alguns pontos que trata nesse livro que eu achei interessante. Muitas coisas que eu vou falar hoje já foram faladas aqui, mas não custa enfatizar, porque o jejum é uma disciplina espiritual. Então, quando o Senhor Jesus fala ali no texto de Mateus 6, ele vai falar de 3 deveres cristãos principais que tem ali, da oferta, do jejum e da oração. Nós podemos observar que ali ele vai falar que quem pratica esses deveres receberá o quê? Recompensa. Olha que coisa boa. Nós praticamos esses deveres, somos abençoados e ainda vamos receber recompensa. Que maravilha ao Senhor, nosso Deus, Uma salva de palmas ao Senhor Jesus e que louvado seja o nome do Senhor. E eu quero abençoar os meus irmãos, algum familiar que está aqui, que está nos ouvindo, que está enfermo, que está com esse vírus. Eu creio na restauração, eu concordo com cada irmão, cada irmã que vai ser recuperado. Eu já creio já que já está curado no poder do nome de Jesus. Então, eu quero trabalhar aqui alguns pontos. O livro que eu vou trabalhar parte de um capítulo desse livro, ele vai falar aqui alguns pontos principais. É o autor Elmer Tons, jejuar, uma revolução na vida espiritual. Correto? A partir de textos bíblicos. O que o autor estudou? Ele pegou o capítulo principal que fala de jejum, capítulo 58, se não me engano, de Mateus, e conjecturou com os principais jejuns, homens e mulheres de Deus que jejuaram na Bíblia. Então, ele vai falar aqui por que o cristão, por que nós temos que jejuar. Aí vai falar aqui, porque mais que nunca os crentes estão sendo controlados por poderes demoníacos e precisam de força para prevalecer contra o pecado. Olha só, tem crentes, nós temos que vigiar, a Bíblia fala, vigiai, senão nós podemos cair e o pecado virá hábito em nossas vidas, e tem pecado que só o jejum, através do jejum e oração, pode ser quebrado. Então ele chama isso aqui de jejum do discípulo. Depois, porque os crentes de todo mundo necessitam de soluções para muitos problemas complexos e situações ameaçadoras que enfrentam. Ele chama isso aqui de jejum de Esdras. Nós vamos hoje dar uma ênfase num texto de Esdras.
E ele cita outros pontos aqui, porque a igreja precisa com urgência de avivamento, e todas as tribos, línguas e nações necessitam urgentemente de evangelização. Ele usa aqui o texto de jejum de Samuel. Outro ponto, porque o mundo em geral e a igreja em particular estão clamando por pessoas com caráter e integridade, pessoas que encontram a cura emocional em Cristo e a força para vencer os hábitos pecaminosos e destrutivos. Ele usa aqui o jejum de Elias, porque a abundância de alimento isolou os crentes norte-americanos, aqui em quadro, né, de todo mundo, da realidade da fome e da subnutrição de 2/3 do mundo. Chama aqui o jejum da viúva. Porque os meios de comunicação cativaram de tal forma a atenção do povo que até os crentes estão vivendo de acordo com os princípios alheios à vontade de Deus, ou seja, princípios do mundo. Ele chama aqui de o jejum de Paulo, porque apesar de toda a abundância de alimento e de toda a tecnologia, as pessoas não estão necessariamente mais saudáveis, ou seja, tem muito alimento, tem muita tecnologia, mas as pessoas não estão saudáveis. Ele trabalha isso aqui no jejum de Daniel, porque uma enorme quantidade de crentes está tão emaranhada nas malhas da busca de bens econômicos e sociais que precisa se libertar para demonstrar seu testemunho e influenciar outros para Cristo, ou seja, presos à questão, a bens, a dinheiro, tendo como ponto principais essas coisas. Ele chama aqui de jejum de João Batista. E por causa do crescimento da influência de forças demoníacas e do declínio da influência do cristianismo no mundo, e o fato de os crentes necessitarem de proteção contra o maligno. Ele utiliza aqui o jejum de Esther. Então ele pegou aquele texto lá de Isaías e linkou com esses diversos jejuns que são apresentados na Bíblia. E ele vai descrever isso. Então, eu estou reli uns 3 capítulos, quando parece que a gente lê uma vez e passa batido em muitas coisas. Isso mostra que a gente está crescendo, né? Que a gente está crescendo, e eu estou lendo, estou aprendendo mais coisas ainda. Então, eu quero dar uma ênfase hoje nesse jejum, esse problema, né, que Esdras passou. Então, no mês de dezembro, nós compartilhamos um texto aqui, baseado lá num texto lá de Neemias. Então, o contexto é o mesmo de Neemias. Então, são ali um contexto do pós-exílicos, tem os livros que trabalham aí do pós-exílico, e os livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os livros que trabalham esse contexto. Então, eu nem vou tratar os detalhes, porque eu já falei naquela outra ministração, mas ali o povo estava retornando. O que aconteceu? O povo foi levado cativo, o povo ficou no cativeiro e cresceu, multiplicou, e Deus chamou de volta, só que o povo não quis voltar. Apenas um grupo quis voltar para a terra. E Esdras, que nasceu no cativeiro, ele desejou, ele teve vontade, e inclusive liderou um povo de volta para sua terra. Então, lá naquela ministração do mês de dezembro, que nós trabalhamos parte do livro de Neemias, eu mostrei lá que houve três levas de povos, 3 levas de retorno do cativeiro para Jerusalém. A primeira leva foi de Zorobabel, em torno de 50 mil pessoas. E nós trabalhamos naquela ministração sobre Neemias, que liderou a 3ª leva. O propósito de Neemias era construir os muros de Jerusalém e fortalecer a vida da cidade. E a primeira leva, com a liderança de Zorobabel, o propósito era reconstruir o templo. E hoje eu vou trabalhar um pouco aqui sobre o papel
do grupo liderado por Esdras, que tinha o propósito de fortalecer o serviço na casa de Deus. Amém? Então, a ênfase tem que fortalecer o serviço. Então, tinha uma grande multidão, o Senhor deu oportunidade, utilizou reis ímpios. Deus utiliza ímpios, utiliza político ímpio que não crê nele, ele utiliza, como utilizou Ciro, como utilizou Dário, como utilizou Artaxerxes. Deus utilizou essas pessoas para cumprir o propósito dele, e chamou todos, fez com que o governante falou, não, quem quiser voltar, pode voltar, e eu vou abrir os tesouros do reino para ajudar a voltar. Apenas um pequeno grupo voltou. E desse grupo que voltou, quando eles chegaram naquela terra, eles começaram a cuidar das coisas pessoais, cuidar das suas casas, fazer os painéis, suas coisas particulares, estava esquecendo das coisas de Deus. Isso é tratado, ele levantou Ageu e Zacarias para exortar o povo. Ageu que vai falar desses pontos aí. Então, Ageu e Zacarias foram levantados para exortar o povo a buscar o Senhor. De um grande grupo, um pequeno grupo voltou, e esse pequeno grupo descuidou um pouquinho, estava esquecendo do serviço ao Senhor. Então, Esdras vai enfatizar aqui essa busca para o povo voltar ao serviço. Lá, os sacerdotes, eles não estavam ofertando devidamente, o sacerdote tinha que sair, plantar, tinha que largar o serviço da casa do Senhor e ir cuidar das suas coisas, fazer plantar, porque eles não tinham condições de sobreviver. Então, o serviço estava abandonado. Então, nesse contexto, no retorno desse povo, aí tem aqui o texto de Esdras. Esdras vai tratar desses retornos, dos 3 retornos, mas especificamente esse de Esdras, que ele próprio liderou, é a partir do capítulo 7 de Esdras. Nós vamos trabalhar um texto específico que vai falar hoje sobre o retorno daquele grupo liderado por Esdras, que era o escriba. Então, Esdras, capítulo 8, a partir do verso 21, é o texto que nós vamos enfatizar hoje. Esdras, capítulo 8, verso 21. Assim diz a palavra do Senhor, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações, no espírito de cada irmão, de cada irmã, e o nome do Senhor ser glorificado, e que nós sejamos edificados nesta reunião, e possamos colocar em prática, a partir desse jejum do dia 30, as experiências, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, aquilo que o Espírito Santo do Senhor ministra no coração de cada irmão, cada irmã, no meu coração, de cada líder, nesta comunidade, em nome do Senhor Jesus. Assim diz a palavra do Senhor, Esdras capítulo 8, a partir do verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre nós, e sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém? Então ele clamou, e o Senhor atendeu o clamor de Esdras e do seu grupo. Ele creu no Senhor Jesus, ele creu em Deus. Então, Esdras estava passando, ele tinha um grande problema, ele tinha que retornar, e o povo ofertou, e o rei deu mais recursos, ele estava carregando, iria levar uma riqueza imensa. O trajeto durou em torno de 4 meses. Imagina os veículos daquela época.
quatro meses, 1.500 quilômetros. Depois, você pode calcular o valor dessa riqueza que Esdras estava levando. Ele tinha diversos caminhos para ser seguido, mas qual o caminho? Por onde evitar que os ladrões roubassem esse tesouro? Tinha os utensílios que que foram devolvidos, que estavam retornando para o templo. Qual o melhor caminho? E ele fala que ele falou, o rei ofereceu para ele, estava disponível o exército do rei, a guarda do rei para proteger. Ele falou, não, meu Deus, eu não preciso, meu Deus me protege. Aí ele ficou com vergonha de falar para o rei. Então ele preferiu crer na palavra do Senhor, crer que Deus o livraria. Então ele clamou esse jejum. Então ele tinha um grande problema. Então nós temos o hábito, às vezes, de jejuar somente quando temos problemas ou problemas complexos. Devemos jejuar nesses momentos, especialmente nesses momentos difíceis. Um grande problema, qual que é a solução? Eu preciso de ouvir. Às vezes a minha alma, a minha casca está grossa, eu não consigo ouvir o Espírito de Deus. Às vezes nós temos projetos ousados, nós precisamos de clamar um jejum, especialmente, né, a liderança, né, bispo? Quando que nós vamos quebrar essas paredes? Talvez nós precisamos de um jejum como esse aqui, 3 dias só água. Não sei. Eu não tô... Aí o bispo que decide, né? Não tô falando... Aqui é só um exemplo. Então, nós precisamos de ousadia, e o jejum é uma atitude de fé. Crer, a minha alma vai ser quebrada, eu vou ouvir a direção do Senhor. O jejum não é barganha, não é uma troca. Não, porque eu estou jejuando, Deus é obrigado a me dar algo. Não, não é isso. O jejum não muda Deus. Deus será o mesmo antes e depois do jejum. O jejum muda a nós mesmos. Esse é o propósito do jejum. O jejum vai nos mudar. Não muda Deus. Deus permanece o mesmo antes e depois do jejum. Então, Esdras enfrentava um grande problema. Esdras, ele era escriba. Ele havia disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Embora os ofícios do templo estivessem sendo realizados, ofertas pequenas, e não as ofertas eram pequenas e não havia sacrifício em quantidade suficiente. Também não havia sacerdotes em número suficiente para o serviço no templo. Em outras palavras, embora o templo estivesse de pé, os seus ofícios estivessem sendo realizados, tudo estava enfraquecido. O testemunho de Deus se encontrava debilitado. Estava fraquinho. Se a igreja estiver fraca, se o testemunho da igreja estiver debilitado, é necessário um jejum, talvez um jejum de proporção ou regional ou nacional, não sei. Então, o Esdras entendeu que era necessário, ele era escriba, ele estudava, ele conhecia profundamente a palavra do Senhor. Agora imagina, um irmão que tem o propósito, que estudava, que pesquisava, que ensinava a palavra do Senhor. Agora, ele vai liderar um grupo que precisa de uma logística, que talvez necessitaria de um coronel, um general para conduzir. Ele ia fazer uma travessia num ambiente perigoso, e ele não tinha experiência nenhuma. Ele não era um militar, ele não era um general, ele era um escriba. A função, ele conhecia muito bem, era ensinar a palavra do Senhor, ele conhecia a lei do Senhor. Agora ele estava com um desafio de liderar uma logística, talvez fazer o papel de um general, de um líder da força de segurança, porque precisava de levar uma riqueza, levar famílias. Aqui com ele está indo em torno de mais de 1.500 pessoas, então ele precisava de dar segurança para essas pessoas, precisava de garantir a segurança dos bens que eles estavam levando, talvez em bilhões e bilhões que ele estava carregando ali. Imagina, ninguém transporta esse valor hoje. Eu não faço a mínima ideia o que esses carros fortes, que valor que eles transportam, mas
Imagina que o que Esdras transportou aqui, ninguém consegue transportar hoje. Calcula para você ver, toneladas de ouro, toneladas de prata, que valor que daria isso hoje? Então ele não tinha experiência com isso. Por quê? Então ele precisava de quem? Ele precisava da mão poderosa de Deus sobre a vida dele. Por isso ele conhecia a lei, conhecia a palavra do Senhor e conhecia também a mão de Deus que estava sobre si. Oh, amados, como nós precisamos nesses dias, não somente conhecer a palavra, mas conhecer a mão de Deus sobre nós. Como é importante para garantir segurança, para nós chegarmos lá no final da nossa jornada, nós precisamos conhecer a mão de Deus, a mão protetora, a mão que nos guarda, a mão que nos livra, a mão que nos ensina de Deus sobre nós, cada um a mão de Deus sobre si, como Esdras precisou aqui. Por isso ele teve que, ele tinha um problema, um grande problema, e nós não podemos fugir do problema. E nós não podemos impedir que os problemas aconteçam. Foge das nossas mãos. E Deus, através da sua palavra, diz que nós conseguiremos resolver os nossos problemas. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Mas nós precisamos de ouvir. E como que nós vamos ouvir a Deus se nós não temos intimidade, se nós não buscarmos, se não quebrarmos a nossa casca grossa, a nossa alma? É através do jejum, é através da oração. Então, quando eu falo jejum, jejum é abster-se de alimento natural para receber o alimento celestial. Então, eu estou renunciando a algo bom para me alimentar de algo melhor ainda. Amém? É o que Jesus diz lá em Mateus 4. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Comer é bom? Picanha, churrascão, sei outros pratos aí que cada um gosta. É muito bom, mas alimentar-se da palavra de Deus tem que ser melhor ainda, e de fato é melhor ainda. Se o Senhor Jesus já nos disse, nós conhecemos, é bom comer, faz parte, nós precisamos, mas alimentar-se da palavra de Deus é melhor ainda. Então, Esdras tinha um grande problema, ele precisava de resolver, por isso ele convocou esse jejum. Primeiro, então, ele tinha um grande problema, ele precisava de solucionar, mas qual direção tomar? Por isso ele convocou um jejum. E aqui o autor vai dar algumas diretrizes quando convocar um jejum, especialmente um jejum em comunidade. Ele vai falar assim: escolha os que se comprometerão com o problema. Então nós temos que, qual o propósito, qual o objetivo desse jejum? O bispo vai nos passar aqui, é importante. Não, o objetivo é esse. Então, haverá aqui com certeza, vai passar mais diretrizes até o próximo domingo, e você pode, eu posso na minha casa, o objetivo familiar, pessoal, nós podemos colocar, nós temos que ter um objetivo. Fazer jejuar por jejuar, sim, só porque é uma prática, mas qual é o objetivo? Esdras tinha um objetivo, tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Pode ser um problema, talvez tenha um problema que você nunca conseguiu resolver. Será que agora não é o caso de colocar em prática? Nós estamos aqui aprendendo a palavra, mas temos que, domingo, a partir de domingo da reunião, nós teremos 21 dias para colocar em prática. Talvez eu tenha, talvez você tenha a resposta do Senhor nesses 21 dias, talvez seja no final dos 21 dias, talvez não seja dessa vez, mas nós temos que perseverar. Nós vamos crescer e as coisas romperão no Senhor, em nome de Jesus. Então, aqui ele tinha um grande problema, então ele escolheu aqui as pessoas que se comprometeram com o problema.
Não sei qual a direção que vai ser do bispo. Talvez seja a gente fazer uma lista de quem que vai participar do jejum. Né, bispo? Talvez, quem que está participando? Eu não sei, a igreja está participando. Mas pelo menos a liderança, todos têm que participar. Lógico, com aquelas questões do problema de saúde, que depende de prescrição médica. Então, eu vou me comprometer com esse jejum. Eu aprendi a jejuar depois que eu me tornei cristão, depois da minha conversão. Então, jejuar é prática cristã. Nós devemos praticar isso. E agora é um ambiente propício, começo do ano, começar a caminhada já com esse dever cristão, colocando em prática. E não deveria ser somente em momentos de problemas, para resolver problemas complexos, mas deveria ser um estilo de vida. Depois, compartilhar o problema. Esdras chamou o grupo dele e compartilhou o problema. Então, eu estou jejuando para quê? Não, é por isso, por isso e por isso. Tem que compartilhar o problema com o grupo. Lógico, se for uma coisa pessoal, você vai compartilhar, vai ser você com a sua família, ou você no seu discipulado. Mas tem que compartilhar o problema para ter uma oração em unidade, em concordância. Então, quando nós decidimos, não, vamos jejuar para comprar esse lote, para fazer uma construção, nós vamos orar em unidade, vamos jejuar em unidade. Depois, jejuar com seriedade. O que é isso? Precisamos de orar, não somente, nós já comentamos, não somente jejuar, não somente abster de alimento. Jejum sem oração é o que o mundo chama de dieta. Não, eu quero emagrecer. Tirar um pneuzinho aqui e tal, tá bom demais? Não, isso é dieta, não é jejum. Jejum é acompanhado de oração. Então, é jejum e oração. Então, nós temos que ter compromisso, fazer aquele compromisso. Não, eu vou começar e vou terminar. Eu fiz um compromisso, eu coloquei meu nome lá na lista que o bispo propôs e eu vou até o fim. Eu vou fazer um jejum, eu vou comer só arroz, 21 dias, não sei, não é o caso agora. Não, se você não está acostumado, começa devagar. Se você nunca jejuou, começa a jejuar 12 horas. 12 horas por dia. Não, mas é difícil. Não, 12 horas é muito tranquilo demais. Se você começar às 10 horas da noite do dia seguinte, não, está muito facinho, está muito tranquilo. Não, se não custa nada para você, para Deus também não vai fazer não tem reflexo nenhum. Então tem que fazer diferença, tem que sentir o impacto. Tem que haver a sua alma tem que sentir. Quanto mais a sua alma sentir, a minha alma sentir, significa que eu estou fazendo um sacrifício, que eu estou perseverando, que eu quero conhecer, experimentar mais do Senhor. Amém, amados? Estão comigo? Amém? Nós temos que jejuar antes de tentar uma solução. Então, Esdras ali no grupo dele, ele não jejuou durante a viagem, não jejuou antes de todos estarem reunidos, não tentou resolver o problema antes de jejuar. Então, nós temos que reconhecer que nós nos movemos num ambiente espiritual, que nós somos espiritual, que os problemas, por trás de tudo, têm uma natureza espiritual. Às vezes nós queremos resolver, buscar uma solução no nosso braço. Não, agora não tem jeito, agora é só Deus, é só oração. Não, primeiro vamos jejuar e orar. Qual que é o meu projeto para o ano de 2022? Não é hora de colocar esse projeto primeiro em jejum e oração? Talvez já começou, vai começar agora em fevereiro. Nós já poderíamos ter tirado aí, talvez um dia, 24 horas, porque estou falando de questão pessoal, de colocar diante do Senhor, antes de decidir qual o emprego que eu quero, qual curso que eu vou fazer, qual que é o meu chamado. O Senhor me chamou para quê? Para qual ministério que eu tenho
aquela queda, aquele tino. Você já se atentou para isso? Qual é o meu propósito aqui no ministério, na comunidade? É aqui na ministração, no louvor? É servir? É ensinar a palavra? Talvez nós temos que colocar isso diante do Senhor, através de um jejum. Talvez você não consiga ouvir, mas Deus vai direcionar até mesmo um profeta para falar com você. Mas nós temos que colocar em jejum e oração todos os nossos projetos, os nossos objetivos diante do Senhor. Então, a primeira coisa que Esdras fez, ele jejuou e chamou, chamou aqueles que estavam com ele. Jejuar num ambiente, num local que gera inspiração. Não, eu vou jejuar, mas eu vou jejuar naquele horário ali que eu estou ali com os meus amigos lá da empresa, os amigos do mundo e tal, eu estou jejuando. Não, eu vou jejuar naquele momento que eu estou assistindo ali o futebol, porque aí eu esqueço de alimentar e eu estou jejuando. Não é um momento, esses momentos não são inspirativos. A sua alma vai abafar o seu espírito. Nós não vamos conseguir ouvir o Espírito de Deus. Então tem que ter um ambiente inspirativo. O bispo aqui, muito sabe, já propôs esse momento. Nós vamos ter aqui 3 momentos diários. É necessário, é importante ter esse momento, esse local de inspiração. Então, hoje com tecnologia tem os grupos, mas especialmente esse momento aqui, essa reunião no prédio. É um desafio para mim muito grande, porque eu moro do outro lado da cidade, e tem a questão do trabalho. Não sei como, mas eu creio que Deus vai dar uma direção. É importante participar desses momentos. Esses momentos inspira, ativa, incendeia o nosso espírito. É necessário ter esses momentos de inspiração, reunião de oração, grupo de oração. O bispo já propôs isso aqui. E jejuar para ter orientação. Orientação para quê? Para resolver os problemas. Então, o jejum, ele vai nos dar ele vai abrir, o nosso espírito vai estar aberto para as coisas de Deus. Nós vamos, até mesmo, na nossa mente, a gente está muito abafado, é muita coisa, muitos problemas, a gente não consegue nem pensar. E quando tiramos esse tempo, ao invés de estar ali pensando numa comida, num prato, a gente vai ter mais tempo para pensar, meditar na palavra do Senhor, e esses momentos vai trazer inspiração, direção para a solução de problemas pessoais, seja qual problema for. Então, aqui Esdras teve essas direções. O grupo reuniu, jejuou, orou. Aqui, lá no verso 23, enfatizando aqui: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Então, crer pela fé que nós vamos receber. No mundo espiritual, na verdade, nós já recebemos aquilo que o Senhor nos deu através da palavra dEle. Eu quero trazer aqui algumas verdades, que alguns irmãos já compartilharam sobre o jejum, mas é para enfatizar da importância dessa prática, dessa disciplina espiritual. É um dever, vai fazer diferença em nossas vidas. Nós vamos avançar, nós vamos romper na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, onde quer que estejamos. Faz parte do processo da nossa caminhada cristã, a prática do jejum. Então, algumas verdades aqui nós comentamos, Tenha um ou mais objetivos ou propósitos específicos. Então, nós temos que ter objetivo e propósito. Para qual propósito ou objetivo eu estou jejuando? Tenha um momento para consagrar o jejum ao Senhor. Nós vamos ter esse momento aqui, um momento de consagrar, de começar o jejum. Eu aprendi isso essa semana, eu tinha lido e não sabia. Não, eu vou jejuar, tá bom. No final eu entrego o jejum. Não, tem que ter um momento. Agora eu vou consagrar.
O bispo já comentou aqui, domingo que vem é o momento que nós vamos consagrar o jejum ao Senhor. É importante esse momento. Não, eu estou começando aqui um momento especial, um momento que eu vou consagrar, eu vou começar aqui uma jornada com o Senhor. Estou aqui renunciando coisas da carne, de alimento natural, que eu vou consagrar ao Senhor, esses 21 dias, que vai ser domingo que vem. E também aqui, depois no final, agradecer, entregar o jejum e agradecer a Deus, e crer pela fé que nós recebemos a bênção, a direção, o favor do Senhor. Se não for naquele momento, você vai receber, talvez você vai fazer outro jejum, mas é certo, lá em Mateus fala, nós receberemos a recompensa, isso é fato. Se não recebermos nessa terra, nós vamos recebê-la na glória, melhor ainda. Mas é fato que nós vamos receber. Então, nós comentamos aqui, né, enfatizar, o jejum é abster-se de alimentação com propósito espiritual. Jejum é isso, resumidamente. Abster-se de alimento com propósito espiritual. Já foi comentado aqui, 3 tipos, né, de jejum principal. Tem o jejum absoluto, que jejua até de água, esse não é recomendável. Só tem 2 exemplos na Bíblia, né, Moisés e Elias, somente os 2 fizeram o jejum absoluto. E tem o jejum normal, que é o jejum quase menos água, né, o jejum de tudo menos água. Você vai beber só água. Aí tem vários exemplos, inclusive nos nossos dias, né? Deus te chamou, você pode ter certeza que você vai fazer. Fala, não, mas eu não consigo. Consegue. Nós não podemos começar a fazer um jejum de 7 dias só com água. Talvez nem de 3 dias a gente consegue. É devagar. O crescimento cristão, a caminhada cristã, o processo é devagar, é degrau por degrau. Mas nós vamos chegar no topo. Nós vamos experimentar coisas grandes no Senhor. Você pode ter certeza disso. Então, e o jejum parcial, que é esse que nós faremos agora no mês que vem. Esse é chamado de jejum parcial, que é abster-se de parte da alimentação. O jejum, enfatizando mais uma vez, o jejum não muda Deus. O jejum vai mudar a mim e a você. Deus vai permanecer o mesmo durante e depois do jejum. O jejum faz com que sejamos mais sensíveis ao mundo espiritual. O nosso espírito vai ficar mais sensível ao Espírito de Deus. Por quê? Porque a nossa alma, a nossa carne vai ser quebrada. O jejum, a oração e a palavra de Deus abre o nosso entendimento sobre o que o Senhor Deus já nos deu em Cristo Jesus. Então, o nosso entendimento vai ser aberto para as coisas que nós já temos no Senhor Jesus e não conhecemos, porque a nossa alma abafa o nosso espírito, nós não conseguimos discernir essas coisas. O jejum destrona a carne, o jejum vence o eu, vence a nossa vontade, os desejos da nossa carne. Eu estou falando aqui nem é de pecado, lógico que tem pecado, crente que tem pecado e que talvez precise de um jejum específico para quebrar essa cadeia, porque está muito forte, acostumou e não consegue vencer. Faz um jejum, consagra um jejum ao Senhor e você vai vencer essa cadeia, em nome de Jesus. Através do jejum, né, a carne é crucificada. Quando jejuamos, nós vencemos o pecado, e o jejum ajuda a sermos mais intensos em Deus. Então, outro ponto que nós cometemos: se o jejum nada significa para mim, não significará nada para Deus. Não, para você é fraquinho, está tranquilo, é a mesma coisa de nada. Então, para Deus também não vai ser a mesma coisa de nada. Tem que significar algo para você e para mim. Tem que ter um impacto para mim e para você. Então, terá um grande impacto para Deus. O jejum é uma forma de perseverar em Deus. Então, Deus, parece que Ele gosta que aqueles que perseveram, aqueles que buscam, que não desistem, busca, até receber uma direção do Senhor. Nós temos um exemplo, lá no Antigo Testamento, de Jacó, que
estava ali, o povo ficou de um lado, ali das águas, e ele do outro. Ele ficou ali lutando com Deus. Ele queria receber a bênção. Ele estava o quê? Perseverando. O jejum é uma forma de perseverar. Então você participa desse, depois você vai fazer o jejum seu, seja lá um dia por semana, não sei como, depois provavelmente no segundo semestre tem outro, ano que vem tem mais, vamos fazendo, vamos perseverando no Senhor, nós vamos crescer no Senhor. Ali Jacó ficou lutando, e Deus, o anjo falou, era o Senhor que estava com ele, falou, não, quando o sol, eu tenho que ir, porque o sol já vai nascer. Aí o pastor Eibe falou algo, eu acredito, eu concordei com ele. Por que tinha que partir quando o sol estava nascendo? Por quê? Porque o povo estava do outro lado do córrego, ia levantar cedo, ia lá pegar água, ali lavar o rosto, fazer algo lá perto da água, e iria ver Deus do outro lado. Eles não poderiam ver Deus porque eles não estavam buscando. Quem estava buscando? Só Jacó que estava buscando. Então ele falou, quando o sol sair, eu tenho que ir, porque os outros não poderiam ver, eles não estavam buscando. Então o jejum é uma forma de buscarmos a Deus. Se não buscarmos, nós não vamos ver a Deus. Então Jacó, que era um enganador, um trapaceiro, ele buscou e foi abençoado. Por quê? Então nós temos que buscar, perseverar, como Jacó perseverou. E o jejum é um tipo de perseverança. Nós temos que perseverar. Nós comentamos, que o jejum é abster-se de algo bom para nos alimentarmos de algo melhor ainda. Quero destacar um texto aqui, Lucas capítulo 2, verso 36. Como projetar, por gentileza? Lucas capítulo 2, verso 36. Irmãos, eu tenho que fazer novos óculos, o meu tá ruim. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia. Como que ela adorava? Adorava noite e dia, em jejuns e oração. Quem é adorador do Senhor? Amém? Então, jejum é uma prática de adoração. Jejum e oração. Ana, a profetisa, ela adorava com jejum e oração. Amém? Partindo para o final aqui. E eu quero enfatizar aqui que o jejum é necessário jejum, oração. Mas, além disso, ação. Então, é necessário jejum, oração e ação. Nós temos que agir. Quando você for ler, eu não vou ler agora aqui o texto completo, você vai ver que Esdras, ele proclamou um jejum, chegou e viu que a obra de Deus estava debilitada, que havia o quê? Havia pecado na casa do Senhor, um problema gravíssimo. Você vai ver lá no capítulo 9 e 10, ele jejuou, ele orou, mas ele agiu. Então tinha pecado, não, tem que resolver. Pecado o quê? O povo havia se misturado com as nações pagãs. Então eles reuniram e teve que se arrepender, reconhecer que estavam errados, reconhecer que estavam pecando contra o Senhor. Eu só vou ler alguns versículos aqui, capítulo 9 e 10. Então é a parte da ação. Tinha que resolver problema, tinha pendência, tem algo que não agrada ao Senhor, tem algo que é contra a palavra do Senhor. Então temos que resolver isso, tem que ser resolvido. Aqui Esdras vai nos ensinar isso. Esdras capítulo 9, no verso 5, 7 vai falar:
Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Tinha um problema sério aqui, tinha que ser resolvido. Então é parte da ação, atitude. Não, tem problema, vamos resolver, vamos agradar o Senhor. Depois, depois você lê aqui todo, né, os 2 capítulos, lá no verso 10, capítulo 10, verso 1 a 5, vai falar: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e do que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, essa coisa e é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Reconhecer o que tinha problema, tinha feito. Deus falou que não poderia misturar. Por que não poderia misturar? Por causa de mim, de você. Tinha que ter uma linhagem pura, para quê? Para a chegada do Salvador, do Senhor Jesus. Teve que agir, tinha pecado, tinha misturas. Se misturasse, se não mantivesse uma linhagem pura, o sangue não teria vindo o Messias. Por isso que teve que resolver o problema. Então Esdras agiu e o povo reconheceu e teve que mandar as mulheres e os filhos das nações pagãs, que eles tiveram com as nações pagãs, para a casa delas. Mas nós precisamos de exortação contínua. Nós quem? A igreja do Senhor. Aqui Esdras exortou. Lá na frente Neemias, poucos anos, 10, não sei, pouco tempo, o problema estava de novo. Novamente o problema. Por isso que precisa dos profetas, precisa de exortação contínua, precisamos estar juntos, um cutucando, espinhando o outro, é uma pedra junto com a outra, vai relando ali, vai ajustando, porque o problema é tendência a voltar, enquanto estivermos nessa terra. Então nós temos que agir como Esdras agiu. E para finalizar, eu quero ler um trecho aqui, uma citação do livro chamado Celebração da Disciplina, de Richard Foster, lá na página 87. Então nós aprendemos aqui diretrizes que estão na palavra do Senhor. Com certeza vai vir muita coisa, muitas instruções para nós através do bispo, através da liderança. Então nós temos uma grande oportunidade a partir do domingo, dia 30. Começarmos um propósito, consagrarmos um jejum ao Senhor, e experimentar coisas maiores no Senhor, e romper aquelas coisas que não rompem. Vamos colocar diante do Senhor como igreja, vamos consagrar o Senhor e ver coisas grandes no Senhor acontecendo aqui. Então, nesse livro tem uma citação que fala assim: o rei da Grã-Bretanha convocou no ano de 1756 um dia solene de oração e jejum, por causa da ameaça de uma invasão francesa. No dia 6 de fevereiro, John Wesley anotou em seu diário: aquele dia de jejum foi glorioso, tal como raramente se viu em Londres, desde a restauração. Cada igreja na cidade estava mais que repleta, e uma gravidade solene transparecia em cada rosto. Com certeza, Deus ouve a oração, e a nossa tranquilidade ainda será atendida. Ele mencionando, em uma nota de rodapé, John Wesley escreveu: a humildade foi transformada em regozijo nacional, pois a invasão francesa que nos ameaçava foi impedida. Por quê?
jejum e oração. Então, nós, como igreja local, podemos buscar e, com certeza, nós vamos experimentar coisas maiores no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.